Senhoras e senhores, o Instituto de Engenharia do Paraná, ao longo dos seus 92 anos, tem possibilitado o convívio e o aperfeiçoamento de engenheiros através da promoção de eventos de caráter técnico e social. A Semana da Engenharia é um evento de abrangência nacional que visa promover discussões abordando temas atuais da engenharia, buscando congregar engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, acadêmicos, lideranças empresariais, representantes dos governos e formadores de opinião. Convidamos para compor a mesa, anfitrião desse encontro, presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro civil José Rodolfo de Lacerda. Representante da governadora do Estado do Paraná, Cida Borghetti, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Paulo Tadeu Diezedric. Representante do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, engenheiro Antônio Borges dos Reis. Representante do presidente do CREA Paraná, engenheiro Ricardo Rocha de Oliveira, engenheiro Euclésio Manuel Finati. Presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Viana. Presidente da Copel, Jonel Nazareno Yurki. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: conselheiro Ailton Renato Dol, representando o presidente do Conselho Regional de Administração do Paraná, Amilcar Pacheco dos Santos. Presidente do Movimento Pro Paraná, Marcos Domakoski, representando neste ato também o presidente da Associação Comercial do Paraná, Glaucio Geara. Registramos e agradecemos as presenças dos diretores e conselheiros do Instituto de Engenharia do Paraná, coordenadores das câmaras técnicas, ex-presidentes, representantes de entidades de classes, demais autoridades, senhoras e senhores, convidados e amigos. Convidamos para proceder à abertura da 24ª Semana da Engenharia do Paraná. Neste momento, o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, José Rodolfo de Lacerda. Sem mais delongas, boa noite a todos. É um prazer tê-los novamente aqui para o início dessa 24ª Semana da Engenharia, que eu tenho certeza será um enorme sucesso, porque congregará os mais valorosos, os mais competentes palestrantes que nós procuramos no mercado, na academia e na iniciativa privada. Então, eu me sinto à vontade para parabenizar todos os funcionários do IEP, todos os diretores, os conselheiros e os nossos colaboradores e associados que nos prestigiaram e nos ajudaram a formatar essa 24ª Semana de Engenharia. Era o que eu tinha a dizer e está aberta a 24ª Semana de Engenharia e muito obrigado. Nós convidamos neste momento as autoridades que compõem a mesa a tomarem seus lugares junto à plateia para darmos início à palestra magna com o presidente da Copel, Jonel Nazareno Yurki, que pedimos que permaneça à mesa. Jonel Nazareno Yurki possui mestrado em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Paraná, 2005, especialização em Gestão e Engenharia Ambiental, também pela Universidade Federal do Paraná, 1999, graduação em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, 1978, e licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, 1975. É diretor-presidente da Companhia Paranaense de Energia Copel, eleito
pela reunião de número 177, ordinária, do Conselho de Administração da Companhia, na data de 12 de abril do ano de 2018, para o mandato 2018-2019, e secretário executivo do Conselho de Administração da Companhia Paranaense de Energia Copel, eleito na Assembleia de número 197, Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, datada de 28 de junho de 2018, para o mandato 2017-2019. Principais atividades exercidas: diretor-presidente da Companhia Paranaense de Gás, Compagás, entre 2017 a 2018, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia Paranaense de Energia Copel, 2013 a 2017, presidente dos Conselhos de Administração da Copel Telecomunicações S.A. e da Copel Renováveis S.A. e membro dos Conselhos de Administração da Copel Geração e Transmissão S.A. e da Copel Renováveis S.A., 2015 e 2017. Diretor de Meio Ambiente e Cidadania Empresarial da Companhia Paranaense de Energia Copel, 2012 e 2013. Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná, 2011 a 2013. Diretor técnico da empresa EcoBR, Engenharia e Consultoria Ambiental, 2002 a 2010. Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, no Paraná, 1995-1999. Coordenador de Saneamento Ambiental na Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC, 1994. Engenheiro de Desenvolvimento Operacional e coordenador do Saneamento Rural e de Estudos Ambientais na Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, 1992 a 2002. Com a palavra, a partir desse momento, o palestrante, presidente da Copel, Jonel Nazareno Yurki. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande estar presente aqui no IEP, especialmente para fazer a abertura da 24ª Semana de Engenharia, um evento que já é tradicional e que, de fato, integra a juventude e também a experiência, um quadro expressivo da engenharia do Paraná, presente aqui, a gente pode observar, pessoas calejadas que construíram uma história, mesclando, obviamente, as suas experiências com a juventude que está chegando e que certamente carregarão o bastão para o futuro próximo, né? A minha pretensão não é fazer bem uma palestra, apesar de ter a questão solene de uma palestra magna, né? É mais conversar com vocês sobre a Copel que respira engenharia diariamente, a Copel que tem a engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia eletrônica, a engenharia mecânica, a questão da hidráulica, hidrologia, enfim, um dia a dia da Copel para vocês entenderem o estágio que a Copel está hoje. Mas é muito importante, não para os veteranos que estão aqui, mas para a juventude que está presente, né, conhecer um pouquinho da história da Copel. Um povo que conhece a sua história certamente sabe o seu futuro. E nós precisamos sim render homenagens a muitas pessoas que ajudaram a construir a Copel, que vocês vão ver ao final da nossa conversa, a pujança dessa empresa, a importância dessa empresa para o Brasil, e que ela foi construída ao longo de 64 anos. 64 anos, não é pouca coisa, né? Então, é uma brincadeira, né, que eu sempre faço aqui nas palestras, né? A situação da energia evoluiu muito rapidamente nos últimos 150 anos. Mas só para os mais novos saberem, na virada do século XIX para XX, ou seja, 1901, né, 1900, Curitiba ainda tinha sua iluminação pública com lampiões. E muitas vezes era usado, inclusive, lampião com óleo de baleia. Então, a iluminação pública era dessa forma, né?
E nós tivemos uma evolução muito rápida, já na década de 30, 40, as cidades paranaenses tinham constituídos uma solução local. Pequenas usinas, né, empresas de diversas origens que faziam a eletrificação dessas cidades, das comunidades. Aqui é uma fotografia da década de 30, Ponta Grossa, e a vida já não era fácil, né? Pela faixa, nós temos ali, fora Patifes, abaixo a Prada, que era a companhia local lá de Ponta Grossa. Portanto, a Prada era uma companhia que estava sujeita, a, digamos assim, às intempéries dos consumidores, até pela situação precária da época, de poder dar esse atendimento, né? Muito bem. Avançando um pouquinho no tempo, já nós chegamos na década de 50 e um grupo de engenheiros, capitaneado pelo professor Parigot de Souza e também outros engenheiros como o Arthur Andreoli, Newton Buzetti, enfim, uma pleiade de profissionais de primeira qualidade, jovens, né, começam a pensar, apoiados pelo governo, começam a pensar num sistema paranaense de eletrificação. E é feito, portanto, um plano para todo o estado do Paraná, uma visão integrada de superação daquelas dificuldades pontuais de cada cidade e uma visão ambiciosa de fazer o Paraná um estado suficiente, dotado de um sistema de acesso à eletricidade uniforme e de qualidade. E esse professor, para os mais novos que não conhecem, traz até hoje, o seu DNA até hoje está dentro da Copel, seja na questão ética, seja na questão da dedicação, seja na questão do entusiasmo de fazer com que as coisas aconteçam. É isso que a gente sente no copeliano. E vou fazer um comentário de um evento que aconteceu nesse final de semana em Itaperuçu. Tivemos um evento climático extraordinário, onde várias casas foram derrubadas e a mobilização dos copelianos acontece de forma voluntária. Muitos dos copelianos que estavam na sua casa vão espontaneamente, além das turmas de plantão, obviamente, né, comparecem e ajudam aquela população carente. Porque esse é um espírito de Paraná, é um espírito de servir, que está no DNA da Copel. Podem acreditar, eu não sou copeliano, eu estou lá temporariamente, há 6 anos, obviamente, mas eu posso testemunhar para todos, né, que existe esse compromisso de bem servir e que tem a origem, sim, lá no início, na formação da Copel, quando se descortinava esse desafio enorme de dar uma solução para todo o estado do Paraná. Vejam, era uma época em que os recursos financeiros, os recursos de conhecimento eram limitados, e há uma disposição, há uma ousadia de fazer a construção de uma solução. Por isso é importante a gente preservar a memória. E logo de cara, o desafio é gigantesco, porque a situação era difícil, exatamente pelas instalações e questões de segurança, mas, vejam, já nasce aqui um projeto que é exemplo para o mundo. Então, a coisa começou, de fato, ousada, mas, ao mesmo tempo, com solução de engenharia primorosa, que é a usina do sistema Capivari-Cachoeira, aqui na Serra do Mar, que é um projeto que ficou marcado na história da engenharia mundial, né, e foi desenvolvido aqui no estado do Paraná. Um sistema de túneis, mais de 15 quilômetros de túneis, né, e uma transposição de bacia, né, porque a gente vai do Planalto para o litoral, uma obra ambiciosa e que foi o grande ponto de partida para a história da Copel. E esse grupo de engenheiros, eles sempre estiveram associados à Universidade Federal do Paraná, da onde derivou, inclusive, vários institutos, como nós conhecemos hoje, o LACTEC, que está aqui o Vianinha, o CIMEPAR, o CHPAR, né? Então, enfim, uma série de institutos que ajudaram a desenvolver a engenharia paranaense. Eu esqueci de falar aqui do LAME, né, do LAC, são os institutos que derivaram exatamente dessa pujança da Copel. Abençoado Rio Iguaçu. Muitas vezes nós estamos acostumados com o nosso Rio Iguaçu, com as cataratas do Iguaçu, com os problemas ambientais aqui na cidade de Curitiba,
Mas esse rio é um presente que Deus nos deu para o estado do Paraná, para a região sul e para o Brasil, né? Logo após o desafio de Capivari, Cachoeira, o olhar se volta para o Rio Iguaçu, ainda na figura do Grande Parigô. E acontece a primeira obra na calha do Rio Iguaçu, que foi uma PCH chamado Salto Grande do Iguaçu, inaugurada lá em 1967. Então, na foto aqui aparece à esquerda o general Costa Cavalcante e o governador Paulo Pimentel, na época, na inauguração dessa PCH, que hoje não existe mais porque ela acabou sendo afogada pela usina de Foz do Areia alguns anos mais tarde, né? Convido a todos vocês, inauguramos a semana passada, ali na Desembargador Mota, onde nós tínhamos um pequeno museu. Nós levamos o acervo que estava no hall de entrada da Copel lá para esse local e temos uma sala hoje com a figura do Dr. Parigô e todo o escritório dele, uma série de elementos que ele utilizava no seu dia a dia, desde manuscritos das suas aulas como professor, equipamentos, enfim. Vale a pena fazer a visita, convido vocês a conhecer o Espaço Energia que já está funcionando ali na Desembargador. Bom, como todos vocês sabem, conhecem essa dádiva que nós recebemos, né? O Rio Iguaçu tem um potencial hidráulico espetacular. Nós estamos agora concluindo o que talvez seja o último aproveitamento, que é a usina Baixo Iguaçu, lá junto já ao Parque Nacional, a 700, 800 metros, a montante do Rio Gonçalves Dias, que chegando já no Parque Nacional do Iguaçu, entre os municípios de Capitão Leonor das Marques e Capanema, uma usina com 350 megawatts. Então, o Rio Iguaçu teve esse olhar dessa turma de engenheirada jovens, né, e começaram a tratar justamente dos aproveitamentos, exatamente nos planos estratégicos de suprimento de energia para o estado do Paraná. E vejam vocês que, naquela época, existia um sistema nacional. A fundação da Copel ocorre nesse período, né, e passa a ter a prerrogativa de estadualizar as soluções de engenharia e de energia no nosso Brasil. Até então, isso era uma prerrogativa do governo federal. Aqui, algumas das usinas que nós temos no Rio Iguaçu, Foz do Areia, que é uma solução de engenharia com enrocamento e também foi considerada extraordinária para a época, foi a primeira devido à altura de quase 160 metros da barragem, e que, a partir daí, essa tecnologia acabou se propagando, exatamente pelo sucesso e que foi desenvolvido aqui no estado do Paraná. A usina de Segredo, já de 1992, há um ciclo de cada 10 anos, grandes usinas eram concretizadas pela Copel. A usina de Caxias, e aqui a Copel inova, né, inclusive numa área que eu particularmente tenho uma relação direta, que é a questão ambiental, e ela inova com os estudos ambientais, né? O primeiro EIA-RIMA de uma usina hidrelétrica no Brasil acontece aqui na usina de Caxias, né? E também uma relação muito boa com os atingidos pelo empreendimento, onde até hoje é considerado um exemplo social, né? Então, nós temos ainda, dentro da estrutura, os hortos florestais, temos os museus, Jardim Botânico. Aliás, quem puder conhecer o Faxinal do Céu, tem um jardim botânico espetacular que compõe o sistema de Foz do Areia. E sempre, nessa caminhada, ao longo do tempo, cultura, inovação e pesquisa sempre foi uma questão presente na Copel. Todo ano é feita um sistema de estímulo e reuniões com todos o quadro técnico da empresa, onde é estimulado a apresentarem soluções, propostas operacionais no seu dia a dia, como também grandes soluções através do projeto Payday, né? Então, a Copel ela sempre está atualizada e buscando um aprimoramento na sua gestão operacional. Uma outra questão que também aconteceu recentemente no nosso estado foi o anel de fibra ótica. Nós temos hoje praticamente uma cobertura de todo o estado do Paraná. Podemos dizer que o estado do Paraná é um estado digital, com todos os municípios hoje com acesso à rede de fibra ótica.
Além disso, nós temos projetos especiais. Todos nós conhecemos a característica do Estado do Paraná, um Estado hoje que tem a sua economia fundada no setor agropecuário, e hoje os resíduos passam a ser combustível. Nós temos uma evolução na tecnologia onde é possível fazer o aproveitamento desse poder calorífico, desse potencial energético da produção agropecuária, seja dos dejetos, seja da palha, da cana, enfim, seja da produção da silvicultura diretamente, né? Então, nós temos hoje um potencial no Paraná de quase 1 giga, oriundo da questão aí da biomassa. Tem uma outra questão que está em plena evolução, vocês estão acompanhando a revolução da energia eólica e da energia solar. Não há dúvida nenhuma que, dentro de 1 ou 2 décadas, essa matriz energética que conhecemos será completamente alterada. Eu até faço uma previsão, né? Talvez em 30 anos a energia solar seja predominante e nesse caso, há uma inversão de posição. Hoje, o sistema que nós conhecemos é grandes empresas gerando, grandes empresas transmitindo, grandes empresas distribuindo e comercializando. Em pouco tempo, cada unidade domiciliar, cada unidade de serviço, cada planta industrial, provavelmente será autogeradora, inclusive no intercâmbio de acionamento de disponibilidade do excesso dessa energia produzida em cada dessas unidades para um grande sistema. E o armazenamento de energia, que é o grande desafio hoje, está em franco desenvolvimento. E, portanto, poderemos ter, inclusive, num curto prazo, a mobilidade urbana e a mobilidade elétrica, as eletrovias sendo realidade. Os países europeus já avançaram muito nesses protocolos, mas nós também estamos caminhando. Ou seja, o cidadão chega na sua casa, a sua casa é uma unidade de geração de energia, vai plugar o seu carro na tomada e vai abastecer o seu carro para outro dia, né? E poderá, inclusive, ainda fornecer energia para o sistema. Não é ficção, acreditem, estamos muito próximos disso. E a Copel, obviamente, está acompanhando. A questão das Smart Cities. Hoje, a tecnologia desenvolveu equipamentos que você pode ter um controle, um acompanhamento remoto de toda a rede de distribuição e, portanto, esse acionamento, desligamento, religamento será feito de uma outra forma. Nós já temos alguns projetos pilotos aqui no estado do Paraná, na cidade de Ipiranga, São José dos Pinhais, estamos inaugurando, recentemente agora foi inaugurado um centro de operações da distribuidora, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Muito bem, é importante eu falar para vocês o último ciclo agora, de 8 anos. Vocês sabem que o acionista majoritário da Copel é o governo do estado do Paraná, mas nós temos também um conjunto de acionistas. O BNDES é acionista da Copel, nós temos minoritários, qualquer um de nós aqui pode comprar ações da Copel. A Copel está hoje listada na Bolsa de Nova York, Bolsa de Madrid, na Bovespa, obviamente, né? E isso exige, inclusive, compromissos de você respeitar esses investimentos, dar dividendos para os acionistas, manter um crescimento saudável e, naturalmente, evitar bobagens que aconteceram, como nós vimos alguns anos atrás, quando demagogia barata colocava a empresa em situação de risco. Não há mais espaço para esse tipo de situação, visto o modelo atual do negócio. Se houver uma mudança de rumo, aí é outra história, mas nesse sistema que está hoje, é preciso ter esse compromisso de preservar o valor da companhia, o crescimento da companhia. E vejam, alguns poderiam até dizer assim, não, mas a Copel não foi criada para isso. A Copel foi criada para fazer políticas públicas. Ora, a melhor política pública que se pode fazer é a Copel dar bom resultado, ser bem administrada, dar os dividendos para o acionista majoritário e, claro, naqueles programas estruturantes de infraestrutura em que a Copel possa, e está fazendo isso, auxiliar o governo, que é o acionista majoritário, deve sim, obviamente, dar a sua contribuição, como nós vimos lá atrás, aquela geração brilhante de engenheiros que deram início à nossa empresa. A Copel, em 2010,
tinha aproximadamente 5 gigas de capacidade instalada, e ela ficou paralisada a partir do ano de 2006. Né? Linhas de transmissão, nós tínhamos perto de 2.000 quilômetros de linha de transmissão, a distribuição tinha quase 2 bilhões de base regulatória de remuneração, e a Telecom tinha 17.000 quilômetros de fibras óticas e 242 municípios atendidos. Essa é a fotografia de 2010, que, obviamente, para chegar nesse estágio, houve um esforço muito grande, né? E o que eu quero mostrar para vocês, o que aconteceu daqui de 2010 até essa data, de dezembro de 2018. Eu não posso deixar de comentar esse fato aqui também, antes de mostrar os números, né? Nós tivemos, nesse ciclo de 2010 para 2017, todo mundo aqui sabe dos acontecimentos, as crises políticas, as crises econômicas que nós passamos, né? Uma variação negativa do PIB em 2015, 2016, terrível, né? Tivemos também muitas dificuldades políticas. O meu papel não é de fazer uma inserção no mundo político partidário direto, mas o fato é que a Copel, para ter acesso ao BNDES, passou por um período de 12, 13, 14, 15, com extremas dificuldades de conseguir acesso aos financiamentos, que era franqueado a todas as empresas do Brasil, e a Copel, especialmente, eu diria, o Estado do Paraná, tinha muitas dificuldades de ter esse acesso, visto uma normativa em que caracterizava os empréstimos da Copel como dívida pública, e aí há toda uma regra, né? Mas só lembrando que o sistema Eletrobras foi excepcionalizado, nós tentávamos essa excepcionalização também para descolar dessa regra, que era dependente da Secretaria do Tesouro Nacional, e a dificuldade foi imensa. Mesmo assim, nós não nos desanimamos. Está aqui o do Makoski também, que fez parte da diretoria. Houve todo um esforço de a gente fazer com que a empresa saísse do patamar de 2010 para o estágio que está hoje. Além disso, uma medida provisória, a famosa 579, que também mudou as regras do jogo, né? Então, enfim, um conjunto de dificuldades que indicariam um caminho de recolhimento. Não, a Copel ela resolveu enfrentar todas essas dificuldades, até porque apostava na sua capacidade de engenharia, na sua capacidade operacional, e crescer. Muito bem, o crescimento da geração, nós tínhamos lá um cenário de 5 gigas e pouquinho, né? E estaremos chegando agora até o final do ano de 2019 em 6,4 gigas. É bastante significativo, é quase 1 giga de crescimento nesse período. O crescimento da transmissão, eu diria que quase que nós temos uma nova empresa dentro da Copel. Nós praticamente temos uma nova empresa exclusiva de transmissão. Hoje ela está junto com a Copel Geração, a empresa chama-se Copel Geração e Transmissão, e é um negócio de menor risco, por exemplo, comparativamente com a geração, e isso foi construído agora nos últimos 8 anos. O crescimento da distribuição. Nós saímos de 4,2 milhões para 4,6 milhões de clientes, mas o mais importante é essa base de remuneração. Esse é um componente muito importante. Nós vivemos um ciclo, eu diria assim, perigoso, previamente ao ano de 2010, né, onde o reajustamento tarifário, que é uma regra da ANEEL, não era aplicado. E vejam que isso tem um problema, porque você é uma concessão, e você tem regras muito rígidas para cumprir. Se você não cumprir, você acaba deteriorando todo o seu sistema, você deixa de ter investimento e, portanto, você pode perder a concessão. E, olha, quero dizer para vocês que quase perdemos a concessão. Foi por um fiozinho, sem fazer aqui qualquer brincadeira. Nós corremos um risco muito sério de ter perdido a concessão, porque nós começamos a deteriorar a qualidade da energia entregue, seja para o sistema produtivo, seja residencial. Aqueles indicadores DEC e FEC, que são tempo
de interrupção de fornecimento e também de religamento, nós fomos para índices altamente perigosos, sem falar nos resultados negativos da companhia distribuidora. Quando nós apresentávamos os resultados para os investidores, os agentes diziam assim, puxa vida, a distribuidora é problema, ela não tem condições de fazer parte do Grupo Copel. E todos nós sabemos que a cara da Copel, qualquer paranaense do nosso estado enxerga a Copel distribuidora, é que está presente no nosso dia a dia, né? Então, nós tivemos uma recuperação espetacular da Copel distribuidora. Outra questão é a Copel Telecom. A Copel Telecom hoje é uma empresa que foi constituída nesses 8 anos. Eu diria para vocês que ela tem um valor hoje, se eu comparar com a Copel, com a CEMIG Telecom, que foi vendida agora há uns 3, 4 meses atrás, eu diria que essa empresa aqui no estado do Paraná tem um valor de aproximadamente entre 2 e 3 bilhões de reais, que foi constituída agora, nesse período desses 8 últimos anos. Um quadro resumo, a Copel, nesse período, ela foi para 10 estados da federação, muitos desses estados são as linhas de transmissão. Nós criamos um parque de geração eólica espetacular no Rio Grande do Norte. Obviamente, a qualidade dos ventos no Rio Grande do Norte é bem superior, por exemplo, ao estado do Paraná. E, portanto, ela deu um salto, até porque, se você olhar o território paranaense, as fronteiras, as possibilidades de, tirando o agronegócio, você não tem muito espaço para crescimento. Então, o destino da Copel é, obviamente, crescer com sustentabilidade, dando resultados e prestando um bom serviço para o Brasil, né? Muitos poderão dizer assim, mas, poxa, por que nós não fazemos geração eólica e geração solar aqui no estado do Paraná? O modelo regulatório atual, que é leilão nacional, impede que aconteça isso. A Copel deverá ser protagonista também, nos próximos anos, num novo marco regulatório para o setor elétrico brasileiro, onde possa surgir os leilões por submercados. Assim, para para os mais novos e que não estão assim afeitos diretamente ao processo, mas se eu colocar hoje um aerogerador no Rio Grande do Norte, e se eu colocar o mesmo gerador aqui, vamos dizer aqui na região de Carambeí, Ventania ou Palmas, o mesmo gerador, lá ele vai funcionar, vai operar mais ou menos 65% do tempo, e aqui apenas 30%. Então, fica difícil, do ponto de vista de resultado, você fazer essa comparação. A mesma situação vale para a questão solar. A radiação solar no estado do Paraná, obviamente que na região noroeste do estado já é bem melhor, mas quando você compara com Bahia, Piauí, os estados do Nordeste como um todo, nós perdemos, digamos assim, a corrida, porque, obviamente, a eficiência é muito maior nessas regiões, que é o contraponto à eficiência que nós temos na hidráulica, né? Então, também Deus não dá tudo, né, no mesmo lugar. Então, deixa o sol e o vento para eles e a boa hidrologia hidráulica aqui para o estado do Paraná. Aqui resultados financeiros da Copel Jet, da Copel Telecomunicação, Copel Distribuição, resultado consolidado. Para vocês terem uma ideia da grandeza da Copel hoje, o movimento que a Copel faz anual é algo como 18 bilhões de reais. Somando os negócios da Copel, é algo como 18 bilhões de reais. É a 4ª empresa da região sul do Brasil, é a maior empresa do estado do Paraná, e, portanto, ela tem, de fato, uma participação muito grande na economia. Copel Distribuição, que é o grande desafio hoje. Assim como o Parigô estava lá pensando como fazer a geração, hoje a Copel Distribuidora impõe ao corpo técnico da nossa empresa um grande desafio, entender o que vai acontecer, exatamente por questão da geração distribuída. A descentralização, a descarbonização e a digitalização são os 3 processos que estão em curso e nós estamos atentos e acompanhando, evoluindo junto.
Este é o Centro Integrado que foi inaugurado agora, essa semana. Fica ali no bairro Novo Mundo, é uma espécie de sala de situação. Antes nós tínhamos regionalmente, agora a partir dessa sala de situação, há um comando de todo o sistema de distribuição de energia elétrica no estado do Paraná, com otimização. Aqui uma visão de uma frente que entrou agora há poucos dias. Praticamente, acho que nenhum dos senhores e senhoras que estão aqui souberam disso. Vocês vejam aquela conformação da frente chegando pelo sul do Paraná, ali na região sudoeste, né? E essa frente entrou varrendo do Paraná, e quando chegou na região de Paranavaí, Maringá, aconteceu uma somatória, aquela história que a gente vê em filmes aí, do acidente perfeito. Chuva intensa, ventos intensos, granizo, e em cidades arborizadas. Nós estamos com vários municípios com a energia interrompida. Automaticamente, a Copel se mobilizou, foi fazer esses atendimentos, e num sistema planejado. Então, esse cruzamento de dados, o monitoramento integrado, hoje já é feito pela Copel no sentido de minimizar, digamos assim, os riscos que as intempéries trazem para nós. Esses temas aqui, nós vamos começar a ficar acostumados a ouvir: ADMS, automação de rede, internet das coisas, mobilidade elétrica, smart grid. Interação com o consumidor, armazenamento de energia, são os desafios impostos à distribuidora. É muito provável que a distribuidora venha a ser um pouco mais à frente uma espécie de empresa de pedágio no bom sentido, né? Onde ela vai fazer gestão de recolhimento e entrega de energia e, obviamente, com um sistema aprimorado de bem prestar esse serviço, né, com redes inteligentes. Eu falei agora há pouco ali da primeira cidade piloto, que já está em testes, que é a cidade de Pitanga, né? E essa visão aqui de análises preditivas e antecipação de problemas. Bom, uma outra coisa, e aí eu falo com bastante orgulho, que aconteceu agora nos últimos meses, né? É a estrutura de governança da Copel. Muitos podem achar, esse é um assunto chato, esse é um assunto que não dá para falar. Mas, se a Petrobras tivesse feito isso, não teria dado no que deu, né? E nós tivemos uma lei que o presidente Temer sancionou, é da autoria do presidente Temer, que, na minha opinião, está fazendo um bom governo, e na questão da Lei 13.303, que é a chamada Lei das Estatais, ele prevê uma série de controles. A rigor, esses controles deveriam tacitamente, né, como acontecia lá nos anos 60, serem aplicados. Mas todos nós conhecemos a história e o que aconteceu com a partidarização das estatais, com algumas questões até ideológicas mais fortes, né, e que levaram as empresas estatais para um rumo não tão republicano, digamos assim. E a Copel foi a primeira empresa a criar uma diretoria de governança, risco e compliance. Até o nosso diretor, que está aqui, que é o Vicente, né, em 2016. E nós somos hoje reconhecidos como a empresa mais transparente do setor elétrico brasileiro e também como a empresa mais aderente à lei das estatais. Além da holding e das grandes empresas, Copel, Geração e Transmissão e Distribuidora, nós estendemos as mesmas regras para as SPEs da companhia. Para vocês terem uma ideia, as SPEs são sociedades de propósito específico. Na Copel são mais de 50. Ou seja, além das grandes empresas, nós temos participações, sociedades em mais de outras 50 empresas que compõem o sistema Copel. Então, vocês podem imaginar os riscos, se não houver um controle adequado, vocês podem imaginar os valores envolvidos em todo esse patrimônio e, portanto, você ter uma governança como nós temos na Copel hoje é indispensável, até porque nós temos esse compromisso com os acionistas.
Eu, de vez em quando, eu faço uma brincadeira com algumas pessoas, né, dizendo que, pela característica da empresa, economia mista, nós estamos sujeitos a diversos controles externos, da nossa auditoria, do Tribunal de Contas, da Assembleia, enfim, do governo, dos acionistas e até do FBI, porque nós estamos listados lá na Bolsa e tem uma entidade chamada SEC, americana, que é comparável com a CVM brasileira. Não precisa dizer para vocês o rigor da legislação americana e o que acontece com quem sai da linha nos Estados Unidos. Sem chance, né? Então, a gente tem toda essa estrutura para ser atendida, e nós estamos fazendo isso, felizmente, bem feito. Estamos também presentes em várias plataformas, né? O Pacto Global, o ISE, enfim, o Latibex. A Copel, eu diria para vocês, é um exemplo, porque todas as estruturas aqui, elas fazem um acompanhamento dos nossos procedimentos, dos nossos processos, das nossas ações e, claro, dos resultados. Iniciativas corporativas que hoje estão em andamento, de forma geral. Startups, o programa da redução de custos, tivemos agora a redução de custos, se vocês acompanharem os balanços da Copel, vocês vão ficar surpresos com a monta, são centenas de milhões de reais que, numa mudança de comportamento e de gerenciamento, conseguimos essa redução. Eficiência, o plano estratégico de gás, que eu vou mostrar rapidamente um slide, porque talvez muitos não conheçam, da biomassa. Nós estamos também olhando agora talvez um realinhamento de ativos, né? Aprimoramento dos controles internos da empresa. Muito rapidamente aqui para mostrar para vocês, alguns não conhecem, nós temos ali o gasoduto Bolívia-Brasil, o Gasbol, né, que vem lá da Bolívia, passa por Cuiabá, aqui Corumbá, né? E a Copel, nesse momento, está apoiando o governo do Estado para criar um programa onde nós tenhamos acesso pelo litoral do Paraná do GNL, gás natural liquefeito. Hoje nós somos totalmente dependentes do gás boliviano, há uma instabilidade política na Bolívia, também técnica, a gente não sabe direito as jazidas que têm lá de gás disponíveis, né? E um novo marco regulatório desenhado para que aconteça provavelmente o ano que vem sobre o gás, a política do gás, e o Estado do Paraná poderá se tornar independente se conseguir fechar esse programa aqui. Está bem adiantado, a Copel já firmou um termo de parceria com a Shell, que foi a vencedora da chamada pública, já há investimentos da Shell e da Copel no desenvolvimento dos projetos executivos. Em breve, eu acredito que esse projeto estará de pé e abrirá um novo segmento, digamos assim, para o Estado do Paraná, ter suprimento que levará a uma competitividade muito mais forte na industrialização do Estado, até porque os outros atributos o Paraná tem de sobra. Muito bem, e praticamente encerrando, o desafio da Copel é a diversificação, é o crescimento, não há outro caminho a ser seguido, obviamente sem perder de vista o que já produziu e terá um futuro brilhante pela frente. Esse ano, nós temos um novo governo que inicia em 19, haverá nova gestão na empresa, mas, como o próprio governador eleito já declarou num encontro que tivemos a semana passada em Nova York, as principais diretrizes da companhia serão seguidas, serão levadas adiante, o que tranquiliza. Para finalizar, eu gostaria de fazer um agradecimento, vou pedir licença para o presidente para fazer esse agradecimento aos meus pares da diretoria que encerram o mandato agora no final do ano. Pessoas de alta qualificação, que ajudaram a fazer com que a empresa pudesse ter esse crescimento nos oito últimos anos, né? E, portanto, fica meu agradecimento especial a todos que me auxiliaram nessa tarefa. Eu me sinto orgulhoso de ter participado da Copel. O ano que vem estarei em outras atividades, mas sempre olhando com muito carinho tudo que foi feito e na certeza do dever cumprido. E nada mais especial do que estar aqui presente fazendo esse relato para todos os senhores do estágio em que a Copel está. Então, a Copel está muito bem, as ações subindo, a semana passada e essa semana, ainda hoje, tiveram altas expressivas, né? O que dá um reconhecimento ao governo do Estado do Paraná e também
a gestão imprimida na frente da Copel. E, finalmente, eu gostaria de fazer um comentário a nível político, tá? Que me parece que cabe nesse momento. Esse ciclo que se encerra agora no final do ano, o governo, nós tivemos 2 governantes, o governador Beto Richa e a governadora Cida Borghetti. Eu pude acompanhar parte do governo Beto Richa e, obviamente, os 9 meses que a governadora Cida está à frente da Copel. A única coisa que eu ouvi, e tenho certo que o Marcos está aqui, testemunhou também, e o Vicente, que está ali, que é diretor também, é que desses governantes nós ouvíamos sempre, reiteradamente, a seguinte expressão: é bom para a Copel? Faço. Não sendo bom para a Copel, não faço. Muito obrigado.